Boa noite pessoal da Vale TV. Mais uma quinta-feira aqui junto com vocês, o nosso querido programa Te Aconchega. Como o nome já diz, a gente está aqui para aconchegar vocês, para trazer notícias, para trazer informações cada dia mais sobre o espectro do autismo, né? Além disso, também a gente traz outros temas, como também a TDAH, como síndrome de Down, mas o nosso foco maior aqui do programa é o espectro do autismo. Semana passada a gente trouxe uma convidada muito boa, que a gente teve assim, 2 programas maravilhosos. Quem perdeu, volta lá na rede social da Vale TV. Vocês conseguem assistir no Facebook e no canal do YouTube da Vale TV. Eu vou deixar para vocês também o link do programa no meu Instagram, né? Que eu vou começar a fazer isso agora. Eu não fazia isso antes. E as pessoas me perguntavam, Sainara, eu não acho o programa tal, eu não acho o programa tal. Então, a partir de agora, eu vou começar a deixar no meu Instagram os links dos programas gravados, que vai direcionar vocês para a página da Vale TV, ou para o YouTube, ou para o Facebook. E assim vocês não precisam perder um programa que foi tão bom. Semana passada, 2 últimos programas, a gente conversou com a Fabiola, né, falando sobre o autismo. A gente falou do olhar atento já dos bebês, depois a gente falou de tratamento, de cuidados, foi bem legal. Então volta lá no programa para vocês poderem assistir. E hoje eu não podia deixar de trazer uma outra convidada também, muito importante, que a gente tem muita coisa para falar. O assunto dela, gente, que ela vai trazer para a gente hoje, é um assunto que todos os pais de crianças autistas na fase escolar têm passado por algumas dificuldades. Eu já entrevistei aqui no programa pais, mães, de crianças na pré-escola, de crianças na escola infantil, de crianças na escola, no fundamental, no ensino médio, né? E o que precisa, né, fazer para que isso dê certo, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês conhecerem a nossa convidada, é a Janete Cristiane Petri. Ela é psicopedagoga e eu vou deixar que ela se apresente para vocês um pouquinho sobre o trabalho dela. Ela tem uma bagagem bem longa, ela também atende na Clínica Dom Quixote, ela tem uma relação de amor com a clínica. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela, o currículo dela, o trabalho dela. Você que se apresentasse para o pessoal. E obrigada, Janete, por poder vir a gravar o programa comigo hoje. Obrigada, Sayonara, pelo convite. Bem, então, meu nome é Janete Petri, eu sou formada em pedagogia inicialmente, fui professora há muitos anos em sala de aula de educação infantil, anos iniciais e ensino médio. Então, quando a gente fala de escola, a gente fala com uma certa propriedade, porque já caminhou dentro da escola, né? Depois eu fui fazer uma especialização em psicopedagogia, né? E hoje eu tenho uma formação em psicopedagogia psicanalítica, que é o nosso viés lá no Espaço Dom Quixote, esse olhar que nós temos sobre o todo das crianças, das famílias, e por uma necessidade também uma formação em psicopedagogia com aplicação em ABA, né, que é a base de um trabalho feito com as crianças, porque hoje nós temos dentro do TEA os vários níveis de suporte e algumas crianças precisam de um tratamento mais estruturado, exige um pouco mais, e a gente tem que estar buscando constantemente formação. Quem atua na clínica do autismo, no caso, assim, quem foi fisgado por esse assunto, a gente não para nunca de estudar, porque ele é um assunto já de uma boa caminhada, mas ele é um assunto muito novo, muita pesquisa ainda vem sendo feita, então nós temos que estar constantemente nos atualizando para que a gente possa atender bem as crianças que chegam até nós, orientar bem as famílias e, no caso do nosso assunto, poder também estar orientando e assessorando as escolas sobre as inclusões das crianças com autismo, principalmente. Na semana passada, com a Fabiola, a gente conversou sobre os pediatras e conscientização do olhar. E eu vejo, a gente até puxou um pouco desse assunto das escolas, Isso. Né? E eu vejo, assim, o quão importante é os professores terem os olhos bem atentos para muitas coisas, né? Por exemplo, como eu trabalhei 9 meses em escolas, na parte de cuidar o refeitório, cuidar das manipuladoras, foi numa época de um estágio meu, assim, que foi que eu me apaixonei pela área infantil, tanto que eu comentei contigo
Quando eu estudava nutrição, a área que eu ia atuar era oncologia. Sim. Só que como eu trabalhei com as crianças, vi algumas crianças com uma dificuldade alimentar, e aquilo me despertou um olhar, disse assim, não, eu quero trabalhar com as crianças, quero poder ajudar essas famílias, que daí eu parei de estudar o que eu estava estudando, oncologia, comecei a estudar a seletividade alimentar, a compulsão, e vi o quanto tem de professores, agora está mudando, né? Mas lá foi em 2000 não lembro que foi, 2020, eu acho, está mudando bastante. Então, os professores estão buscando mais conhecimento, mas naquela época não se tinha, eu não via esse interesse dos professores em ter esse conhecimento para poder ajudar essas crianças, né? E como é que está isso hoje, assim, como o teu trabalho, assim, está muito direcionado a isso, né? Como é que tu vê essa parte, assim, essa conscientização dos professores em relação a isso? Eu vejo que foi meio que forçado isso acontecer, né? Porque hoje não existe professor que não tenha em sua sala de aula algum aluno de inclusão. Quer seja por um TDAH, quer seja por uma dificuldade de aprendizagem, quer seja por um autismo, né? Até porque os diagnósticos de autismo, eles estão aumentando, está se tendo hoje um cuidado maior nos diagnósticos, né? Nas avaliações, então os casos têm aumentado e eles estão nas escolas. Só que é triste a gente saber que as formações, as graduações dos professores ainda não os preparam suficientemente para esse trabalho. Se você vai olhar a grade curricular de uma formação de pedagogia, uma licenciatura em letras, matemática, se fala, se dá notícias sobre qualquer tipo de inclusão, mas não se estuda. Então os professores vão para as salas de aula muito sem base. E eles recebem esses alunos. Então, se hoje nós temos professores mais engajados, que estão estudando, é porque eles estão buscando formações paralelas. Cursos, aperfeiçoamento, uma pós-graduação em educação especial, para quem realmente se identifica. Só que a realidade é, nós, por exemplo, na clínica, quando nós nos identificamos dentro do espectro autista, nós vamos trabalhar com esse público. Nós podemos fazer uma escolha. O professor não pode dizer, eu não quero ter um aluno com autismo na sala de aula. Ele vai ter. E aí ele gostando, se identificando ou não, ele vai ter que dar o seu melhor a atender. Então nós precisamos cada vez mais de professores capacitados, mas muito mais do que isso de escolas capacitadas, escolas preparadas e que estejam ali para dar suporte para esses professores. Isso é o mais importante, a instituição ter uma estrutura que dê condições para que esse professor possa dar o seu melhor, possa ser um ótimo professor. Até a gente escolheu o tema de hoje, para a gente falar aqui, eu e a Janete, autismo na escola é um tripé. Isso. Família, escola e clínica, né? Isso. Os três juntos para poder ter uma qualidade de vida para a criança, para poder ajudar a criança, né? Isso. E qual é a importância disso, Janete? Assim, o que um ajuda no outro? Bom, a gente sempre orienta as famílias que quando elas vão buscar a matrícula na escola, que elas possam estar falando, apresentando essa criança como de fato ela é. Quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, o que essa criança precisa. E que a escola também possa estar acolhendo, ouvindo isso, vendo aquilo em que ela ainda precisa se preparar, melhorar nesse sentido. E aí quem vai dar esse suporte, quem vai poder ajudar a fazer essas amarras, essas conexões, é a clínica. Porque é na clínica que nós, de fato, colocamos em prática tudo aquilo que nós precisamos trabalhar para potencializar essa criança. Só que é o ambiente escolar que é a microsociedade onde os vários desafios acontecem. A convivência com outras crianças, com outras famílias, as rotinas da escola, o processo de aprendizagem, que é um processo difícil para as crianças. Então, esse tripé, ele precisa ter um entendimento. A família precisa poder confiar, se sentir acolhida por essa escola. As escolas precisam poder reconhecer suas dificuldades e pedir ajuda, e estar buscando se instrumentalizar cada vez mais e buscar nos terapeutas a ajuda necessária para a construção de um plano terapêutico que é feito na clínica, mas dentro da escola, que é o plano pedagógico individualizado da criança, discutir aquilo que é difícil de estar colocando em prática com a família, com os terapeutas. O diálogo tem que estar aberto o tempo todo. Então nós, por exemplo, no Espaço Don Quixote, nós temos o hábito de
mensalmente, bimestralmente, marcarmos conversas com as escolas, com os professores, nos colocando à disposição para poder conversar sobre essa criança, sobre quais são as dificuldades que ela tem na escola, quais são as dificuldades que os professores têm no manejo, no desenvolvimento do plano pedagógico daquela criança e pensar juntos novas estratégias. E vocês conseguem esse acesso às escolas? Vocês conseguem entrar nas escolas? Eu te pergunto isso, Janete, porque eu também tenho uma dificuldade bem grande, até comentei contigo. Como eu trabalho com crianças com seletividade alimentar, elas aceitam só um tipo de alimento, Sim. né? Então, quando a gente fala de inclusão, isso também acho que é legal de falar, assim, a inclusão de uma criança autista é um pouco diferente de uma inclusão de uma criança com outro tipo de situação. Eu vou dar um exemplo meu, assim, as crianças com seletividade alimentar. Né? Eu tenho uma criança que ela é bem seletiva e eu estou na parte de introdução de frutas e vegetais, né? E aí tem o momento da fruta na escola. Sim. Aí estão deixando a criança sem comer nesse momento, sabe? E eu peço assim, ó, para a mãe, fala, se a escola quiser, eu vou lá, eu converso, mas a escola não me chama, sabe? Não se interessa em falar comigo, porque não me custa, né, de falar com eles, dar alguma orientação, sei lá, alguma coisa do tipo. Por isso que eu te perguntei se vocês conseguem esse acesso, vocês têm essa liberdade, essa... Na grande maioria das vezes, sim. Eu diria assim, 95% das escolas, elas ficam muito felizes quando a gente marca para ir até a escola. Uma parcela muito pequena, eu entendo que se sente invadida, né? E, mas quem são vocês que vêm aí de fora para dizer como nós atuamos, temos que fazer aqui dentro? Então, existe um pouco de reservas de uma parte. Mas as escolas que são nossas parceiras, e nós temos várias na região, porque nós temos várias crianças atendidas que estão nessas escolas, há uma troca muito legal. Né? Então, desde a pandemia, que o recurso do atendimento online aconteceu, então, às vezes, a distância não nos impede mais de, vamos marcar uma reunião, os horários são difíceis, vamos fazer online. Todo mundo consegue se organizar. Então, senta lá, coordenação pedagógica, setor da psicologia, os professores, às vezes é com a família junto também. A gente consegue com bastante frequência fazer isso, né? E essa troca ela é muito importante, porque a escola precisa entender que nós somos parceiros dela. Nós estamos ao lado, né? Exato, nós estamos junto com ela, entendendo a dificuldade. Por isso que eu disse que como eu vim da sala de aula, eu consigo me colocar no lugar desse professor, porque eu tive alunos de inclusão também. E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil você ter 30 alunos, né, na sala de aula, e você ter 2, 3 inclusões, ter que planejar de forma diferenciada para aquela outra criança, você incluir essa criança, porque esse planejamento diferenciado não pode ser uma exclusão. Sim. Mas é você integrar essa criança na turma, fazer com que os colegas possam também estar ajudando ela, porque são vários âmbitos dentro da escola que a escola precisa se responsabilizar. A parte social, a parte afetiva, a parte da aprendizagem. Então, é muita demanda para a escola. Então, na grande maioria das vezes, nós temos um acesso muito legal com as escolas, uma troca bem efetiva, e nas escolas onde isso acontece, a gente vê resultados. A gente vê que a família fica segura, a família fica satisfeita. Agora sim, nós temos uma pequena parcela que não gosta da nossa interferência, que interpreta a legislação de forma equivocada. Então, por exemplo, as crianças com autismo, elas têm direito a um monitor na escola. E é uma grande dificuldade de algumas escolas entenderem a colocação deste monitor ao lado da criança. E como tu disseste, a inclusão do autismo, ela tem algumas particularidades. É diferente de um TDAH, de um disléxico, né, alguém com descalculia, porque ele tem várias questões sensoriais. Umas rigidez forte. Exatamente. Então, tu teres alguém do lado dessa criança, podendo ajudar, quando dá o primeiro impasse, tu já ajuda para que ela não se exponha, que ela não crie uma situação, que ela consiga se sentir bem naquele ambiente. Até porque quebrar essa rigidez, causar esse incômodo para eles não é uma questão comportamental, é uma questão de dor, eles sentem, eles sofrem, né? Quando tu quer impor alguma coisa, mas ele precisa frequentar o refeitório, ele precisa comer com os colegas,
mas aquele ambiente do refeitório, aquele barulho, aquela... Isso. Pode desregular a criança e é um sofrimento, é uma Sim. dor, né? E às vezes eles não conseguem... Daí, sabe, a gente precisa incluir, né? Mas tem uma maneira que a gente pode fazer. Exato, a gente precisa conhecer essa criança e entender o que é comportamental, que nós podemos interferir diretamente, e o que é um comportamental, mas vem de uma rigidez comportamental, Isso. que aí é da dificuldade do autismo. Então não é simplesmente, eu não quero que seja do meu jeito. Não é isso. E aí quem é que está mais junto com essa criança? Normalmente é o monitor, é o AT. Ele conhece essa criança, ele percebe os gatilhos dentro do ambiente escolar e já vai poder dizer assim, olha, eu acho que a ida ao refeitório é o barulho, é o caminho que se está fazendo para o refeitório. Vamos tentar fazer diferente? Então, muitas vezes eu escuto na escola, só fala, mas é que eles são mimados. Não, eles não são mimados. Eles têm uma dificuldade. E eu sempre coloco no lugar de uma família, né? Eu digo para a escola assim, olha, na escola ele fica 5 horas por dia. Com a família ele fica 24 horas. Então, talvez sim em casa sejam feitos alguns ajustes, adequações. O ambiente é o micro. Né? É muito mais fácil a gente organizar a rotina em casa, organizar e dar conta desses comportamentos em casa. Agora, isso numa escola se potencializa. Eu não tenho somente um professor de referência, são todas as pessoas da escola que atuam com essa criança. É a merendeira, é o tio lá da portaria, é a pessoa da limpeza, todo mundo que passa por essa criança é uma referência para ela. Então, só isso é muito estímulo para ela. E como eles estão afetados por esses excessos de estímulos, então tu imagina o boom que isso dá numa criança na escola e o boom de reações que isso também vai dar. Então, ter um monitor, ter um auxiliar que fique com essa criança pode, em muitos momentos, estar diminuindo alguns comportamentos inadequados e facilitando a inserção dessa criança nesse ambiente. Eu vi também, nessa minha experiência com a escola, os professores vão cantando, vão, né, fazem trenzinhos já para animar a turma, né? E eu via crianças ficar desreguladas nesse momento. Bota a mão. Isso, bota a mão, sem abafador. Isso. É bem comum, né? Uma pergunta, Janete. E o trabalho da psicopedagoga, assim? Como é que, para quem... Eu acho que quem já tem do autismo já sabe mais ou menos a importância da psicopedagoga, né? Mas para quem está recebendo o diagnóstico agora, porque que acontece? Está vindo muito diagnóstico novo, né? Quando uma mãe recebe um diagnóstico de autismo, na tua visão, assim, o que elas precisam procurar primeiro, assim? Vamos supor, não sei se foi a escola que observou, se foi a mãe, se foi um médico, quem foi que deu esse alerta para a mãe, porque às vezes acontece muito. Eu até gosto de comentar que antigamente as professoras, a gente só sabia que precisava de óculos quando chegava na fase escolar. Exato. Né? Daí que a gente tinha dificuldade de leitura, o professor tinha um olhar mais atento e dizia assim, mãe, leva a tua filha no médico, eu acho que ela pode estar com problema de visão. E era quase certo, né? Pelo menos era bastante. E hoje eu vejo isso também, assim, nesses olhares que alguns professores têm sobre o autismo, né? E vamos supor assim, a mãe recebeu o diagnóstico do autismo. O que tu acha que ela deve fazer primeiro, assim? Na escola, em casa, procurar uma clínica? Qual profissional da clínica ela deve procurar primeiro? Certo. Bom, independente da idade da criança, quando se recebe o diagnóstico, e hoje nós, graças a Deus, temos recebido crianças de 1 ano e meio, né, bem precoces, recebendo um diagnóstico. O que é importante? Buscar uma clínica onde se faça uma avaliação com os terapeutas, porque mesmo que a criança já venha com um diagnóstico feito por um neuropediatra, mas nós precisamos de uma avaliação. Nós precisamos conhecer quais são as habilidades que essa criança tem, né, dentro dos marcos de desenvolvimento, o que ela tem desenvolvido, o que ela ainda não tem, o que ela tem em defasagem, para que a partir dessa avaliação, desses marcadores, se possa montar um plano terapêutico. E aí a equipe que fez essa avaliação, normalmente a gente coloca ali a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, que são as 3 áreas que costumam estar mais presentes numa primeira avaliação, porque aí nós vamos estar abrangendo todas as habilidades, todas as áreas da criança. E aí essa equipe vai fazer a indicação terapêutica. Às vezes o neuropediatra já faz a indicação terapêutica, né? Então se inicia
todo esse trabalho, essas terapias com a criança, para que se comece a desenvolver esses marcos que estão em atraso, porque o autismo ele é um atraso no seu desenvolvimento. Então nós temos que entender, se a criança tem 4 anos e ela tem a comunicação dela 0, não comunica, bom, nós temos que correr atrás deste prejuízo. Ela tem lá a questão atencional, contato visual prejudicado, é muito atrasado, é outro marcador. Então, toda essa avaliação ela vai nos dar esses indicadores, monta-se o plano terapêutico na equipe clínica, começa-se essas terapias, esse trabalho, já em paralelo se acompanha na escola, se leva esse diagnóstico para a escola quando se faz necessário, né, para fazer as adequações. Se a criança está na educação infantil, poder conhecer então essas questões mais de seletividade, as questões sensoriais, que manejos diferentes que são importantes. Se a criança está no ensino fundamental, no ensino médio, por vezes ela precisa de uma adaptação curricular, precisa que se modifique a grade de conteúdos e habilidades que ela tem que desenvolver ali, né? Então, começa a se fazer essa comunicação entre essas duas equipes, né? A clínica e a escola. E a própria clínica, ela vai estar orientando os pais em manejos adequados de fazer em casa. Muitas vezes os pais chegam e dizem assim, e agora? Eu recebi o diagnóstico, como é que eu trato ele? Do mesmo jeito que tratava antes, porque ele continua sendo o João, a Maria, a Ana, o Pedro. Ele não mudou porque ele recebeu um diagnóstico. Isso é muito importante que os pais entendam. O filho é o mesmo. Ele exige, ele necessita dos mesmos cuidados. Receber o diagnóstico talvez facilite a gente entender por que do choro na hora do banho, por que da resistência na hora da alimentação, por que esse hiperfoco com as telas. E a equipe clínica vai orientar como conduzir, porque não é simplesmente por regra. Mudar o comportamento em casa agora, é um jeito de se fazer. Então essas orientações elas são dadas para a família. E no atendimento do autismo, essa troca, é importante que os pais entrem nas terapias. Crianças pequenas, até 3, 4 anos, às vezes até 5, 6, os pais têm que entrar na terapia. Não existe resultado produtivo numa terapia onde os pais não participam, onde os pais entregam a criança na recepção para o profissional e recebem ao final do atendimento. O que aconteceu? Os pais precisam entrar na terapia ou no tempo integral ou em parte do atendimento para acompanhar o processo terapêutico, receber as orientações ali para poder colocar isso, fazer isso acontecer em casa também. Porque não é dar notícias para os pais, é instrumentalizar os pais. É verdade. Isso também eu aplico na terapia alimentar também, que eu faço com as crianças, na verdade. Os grandinhos entram comigo, eu faço a aproximação, eu vejo se deu certo, eu já dou a tarefa para os pais fazerem em casa. Olha, a partir de agora, vocês começam a incluir tal alimento, porque ele aceitou comigo, né? Porque que acontece muito? Já aconteceu comigo da criança comer durante a terapia. Sim. E não comer em casa. Claro. Né? Aí eu tive que, isso foi lá no começo, aí eu tive, nessa minha pós-graduação que eu terminei há pouco tempo, a gente conversou muito sobre isso, a gente precisa ver uma maneira diferente de abordar isso. Aí o que eu faço algumas vezes? Eu trago os pais para fazerem comigo a receita e digo, olha, agora a mãe vai fazer em casa, vai fazer contigo, né? É um trabalhinho bem de formiguinha, assim. Falando parece muito simples, né, Janete? Mas no dia a dia, na vida real, é um trabalhinho assim, ó. De formiguinha. De formiguinha, assim, né? Que a gente também sente essa ansiedade dos pais querendo ver o resultado das coisas logo, né? Querendo ver os filhos funcionais, querendo ver... eu já peguei pais que cada sessão que terminava, eu assim, ele comeu? Ele comeu? Eu digo, não, peraí, calma. É que é uma angústia, né? A criança não está comendo. Então, tu te preocupa porque é uma questão de saúde orgânica ali, né? Daí a gente diz assim, calma, pai, daí a gente chegar, explicar tudo de novo, como é que é o processo, a escala do comer, que são 32 etapas, né, que depende de cada criança, né, mas também que nem tu falou, é de entender os pais, né, imagina o desespero de não estarem comendo, de comerem só um tipo de alimento, né, aí entra a parte da suplementação, para tentar ajudar, né, até essa semana eu tive um depoimento bem bonito, que ontem até a nossa mãe me mandou, que é um paciente comigo que veio e não fiz terapia com ele. Né? É um autista de suporte 3, baixou agora para o 2, segundo a mãe,
e ele era não verbal, e depois de 3 meses de tratamento começou a falar. Ah, que legal. Né? Então era uma deficiência nutricional que estava impedindo Mesmo. ele de seguir, né? Não era porque ele estava com uma deficiência bem severa, ele estava com as deficiências. Eu disse assim, como é bom, né? Quando um trabalhinho da gente, assim, a gente fica na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que, né? Não sei se um trabalho em equipe, em rede, né? Muitas vezes, assim, uma alteração na medicação, né? Ela vai ajudar muito para que as terapias deem certo. O que é importante que os pais entendam é que não existe o comprimidinho da fala, né? Existe muita... Eu sempre digo para os pais, infelizmente o autismo virou um mercado. Ah, infelizmente, né? Verdade. Existe muita coisa sendo vendida aí, onde tem gente que ganha dinheiro e ludibria as famílias, né? Então, tratamento tal, corta isso na alimentação que vai falar, que vai curar o autismo. Comprimidinho da fala, e não sei mais o que. Gente, isso não existe. Existe muito investimento de tempo, de terapia. E-books de... se o seu filho não come, em 7 dias ele vai vir a comer. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu chego a comprar, às vezes, que eu quero ver o que ela tá vendendo. Sim. O que tem de milagroso aí que ninguém sabe? Né? Porque é triste mesmo de ver o comércio. É muito trabalho que tem que ser feito, e por isso esse tripé que a gente estava falando, né? Porque quase todas as crianças, elas vão na escola. É lá onde elas passam boa parte do seu dia. Então, nós precisamos que as escolas, elas também possam estar sendo uma extensão daquilo que a gente faz em terapia, daquilo que é feito na casa, para que em todos os ambientes a criança possa estar sendo orientada, bem orientada, né, para que possa haver esse desenvolvimento. Porque se em algum espaço, como tu disseste, então, no atendimento a criança comeu. Bom, em casa é outro espaço, é outro ambiente, a gente tem que entender por que essa criança não está comendo em casa. Que brincadeira que ela está fazendo com os pais, ou que coisas que tem nesse ambiente de casa que estão impedindo ela de poder experimentar esse alimento. São muitas possibilidades que a gente vai investigando enquanto vai trabalhando e vai fazendo essa mudança, esse outro manejo, até que de repente começou a comer. E aí agora a gente, deu certo, vamos ver o que deu certo, e a gente vai seguindo neste caminho, e depois a gente vai atacar outra dificuldade que nós temos. É passinho de formiguinha mesmo, aos poucos a gente vai vencendo as etapas, né, que vão surgindo os desafios. Bom, gente, nosso programa está quase acabando. Eu gostaria que a Janete, então, falasse um pouquinho mais, assim, passasse um recado para as famílias, falasse alguma coisa que tu acha importante passar para eles, para a gente encerrar o programa. E quero já te agradecer por ter vindo, ter falado sobre um tema tão importante, ter falado informações tão importantes para a família de casa, para o pessoal de casa, conhecerem mais um pouquinho. Gente, eu quero poder trazer profissionais assim muitas vezes para vocês, para poder trazer essas informações diretas, assertivas, que vocês possam realmente conhecer a importância dessas informações. Deixa então que a Janete fale o final dela, passe sua rede social também para o pessoal, com os contatos. Bom, pessoal, a gente sabe o quanto que a inclusão ela é complicada, né? Infelizmente, ela não acontece da forma que deveria acontecer. Existe uma legislação específica hoje que garante a inclusão, a matrícula da criança com autismo na escola. Nenhum gestor pode negar por nenhum motivo a matrícula dessas crianças, mas sim as escolas precisam se preparar melhor. Precisa haver um diálogo com os terapeutas que acompanham essas crianças. Então é muito importante que se busque por esses direitos das crianças, mas que também a família seja sensível de poder entender. Se a escola não está conseguindo fazer o seu melhor, se essa escola ela é a mais adequada para o seu filho, eu acho que a gente também não pode, às vezes, insistir num lugar que está mostrando para nós que não consegue fazer. Então, as famílias também têm que estar muito à vontade de poder buscar os espaços onde seus filhos sejam felizes, sejam acolhidos, sejam bem recebidos. E o trabalho da psicopedagogia ele é muito bonito por isso, porque a gente ajuda nesses processos todos de aprendizagem. Então, a gente fico muito agradecida por ter essa oportunidade aqui. Eu trabalho no Espaço Longshot, vocês podem buscar pelas redes sociais o próprio Espaço Longshot. Lá vocês encontram a mim, outros profissionais também, e acompanhar nosso trabalho pelas redes sociais. Obrigada. Obrigada, gente, por mais uma participação de vocês. Se quiser deixar comentário, perguntas, Aqui na TV vocês não conseguem, mas para quem quiser deixar perguntas, pode entrar lá no Facebook da Vale TV ou no canal do YouTube, que depois eu passo as perguntas para a Janete, caso surgir algumas,
e ela responde para vocês, tá? E o link para quem perdeu aqui o programa ao vivo, vocês podem pegar no meu canal do meu Instagram, que é @sayonaralano. Lá vocês vão ter um link para poder assistir até os programas anteriores, tá? Coisa que eu não fazia antes, eu vou começar a fazer agora. Um beijo para vocês, até a próxima quinta.